Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, caminhando com Jesus para Jerusalém. Hoje, mais uma bela lição para os discípulos missionários do Senhor, peregrinos de esperança. A passagem do Evangelho muito conhecida de todos nós. Quem não conhece essa passagem? Mas o problema não é o conhecimento, é acolher essa mensagem do Evangelho. Como nos toca profundamente o Evangelho e esta passagem do Evangelho. Jesus, interessante, aliás, hoje dia do amigo, sempre me chama a atenção esta amizade bonita de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Bendito seja Deus pelas nossas amizades. Hoje é dia do amigo, nós podemos saudar nossos amigos. Ali foi Jesus, numa casa, certamente para refazer suas forças, porque a caminhada não é fácil. Precisamos sempre de uma Betânia, de uma casa para o recolhimento, para o refazer as forças. E creio que nesse sentido, providencialmente, as irmãs de Schostedt, que estão presentes aqui na pessoa da irmã Maria Santina, prestam um serviço indescritível para a vida da igreja. As irmãs têm as suas casas, seus lugares de oração, de recolhimento, de visita, de romarias, de santuário. Diga-se passagem, irmã, a minha vocação nasceu no santuário de Schostedt. Sim, eu era jovem e continuo jovem, é claro. O padre me levou lá e eu fiquei encantado, apaixonado, né, pela história do padre José Kentenich, né? E ali sempre os retiros de seminaristas, depois de padre, e quis Deus que o retiro para ser bispo fosse também em Schostedt, Atibaia. Então as irmãs, esse movimento da Mãe Rainha é muito forte na minha vida. A minha casa, a minha Betânia é o Santuário de Schostedt. É uma graça que Deus me concedeu. Sabe aquela Dom Pedro, né? Era pequenininho, depois cresceu, né? Graças a Deus.
Creio que todos nós precisamos de um lugar para nos recolher. E o lugar mais importante para nós, se não pudermos ir a um santuário, está ali, ó, a capela do Santíssimo. Ali diante do Senhor, aprender com Maria a sentar-se aos pés do Senhor, que é uma postura de discípula, de discípulo. O discípulo do Senhor só vai longe se souber parar e sentar-se aos pés de Jesus. Quem não dobra o joelho diante do Senhor fica fraco, não vai longe, não aguenta o peso, o fardo cotidiano. Essa grande lição que Maria nos concede hoje, a irmã de Marta, sentar-se aos pés do Senhor. Creio que o grande problema do mundo, o grande problema de nossas famílias e o grande problema de muitas pessoas hoje, levadas pela correria, pelo frenesi da vida, pelo ativismo, pelas preocupações, pelas inquietações, o grande problema, sem dúvida, é não saber parar diante do Senhor. Quem não para diante do Senhor, para tudo mesmo, aí para de vez. E quem para diante do Senhor vai sempre mais longe. Quem para diante do Senhor vai sempre mais longe. Porque é só no Senhor e só do Senhor nós podemos ouvir palavras que revigoram, que animam, que iluminam, que alimentam, que nos dá coragem. Não vou avançar sem te fazer uma pergunta. Você sabe parar, sentar-se diante do Senhor? Muitos dizem que o tempo é ouro, o tempo é precioso, ou que não tem tempo para a oração, não tem tempo para a missa, não tem tempo para as coisas de Deus. Mas para outras coisas tem. Isso é complicado. Eu creio que a sabedoria de uma pessoa não consiste em saber reservar tempo para Deus. Deus não precisa mendigar nosso tempo. Somos nós que precisamos do tempo de Deus. Deus não é um pedinte, um mendigo de nosso tempo. Somos nós que precisamos. E não é só o idoso que precisa rezar. A criança também precisa rezar. Os jovens precisam rezar. Falar com Jesus. Chorar, se alegrar, abrir o coração. Eu só estou no começo do Evangelho. Sentar-se aos pés do Senhor. O casal sentar-se aos pés de Jesus, rezar juntos. Os pais com os filhos, sentar-se aos pés do Senhor. Hoje, mais do que nunca, a família, sobretudo que acolhe a Mãe Rainha, não adianta a imagem entrar e levar para outra casa e não teve um momento de oração. O sentido da Mãe Rainha visitar uma casa é para que seja uma motivação a mais para a família rezar. Do contrário, a imagem chegando e saindo não resolve nada. Como não resolveria para Marta. Jesus entrou na casa dela, mas ela não mudou nada. Ela continuou fazendo tudo o que tinha que fazer, ocupada com seus muitos afazeres. Não que Jesus desprezasse logo em seguida uma refeição, mas creio que muito mais importante para Marta seria dar tempo para Jesus. E ela foi reclamar com Jesus. Não repetirei suas palavras. Senhor, não te importa, minha irmã aí, ó, diria hoje numa boa, eu aqui me matando sozinho, né? E o Senhor falou, essas palavras para mim, para você hoje, hein? Domingo de manhã, escutar essas palavras é tão importante. Aqui é Marta, mas seja Pedro, seja Otacílio, seja Tião, seja José, Dito, Chico, Benedito, Francisco, Maria Santina. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas.
Troque Marta pelo teu nome. Fala a verdade. Essa palavra é para nós, né? E quem levou o susto foi de propósito. Porque às vezes a gente precisa levar um chacoalhão mesmo. Muitas vezes somos levados pela correria, pelo muito fazer, mas sem Deus, sem oração. O ativismo é um grande problema. E o Papa Francisco usou uma palavra no Advento, na preparação para o Natal, a cúria. Ele usou uma palavra, um neologismo muito bonito. Uma doença do século XXI. Eu achei muito interessante. O Papa Francisco era muito criativo, né? Qual é a doença que ele detectou? E aí, em Guanhães, nós somos o médico dessa doença. Os padres, o bispo. Martalismo. É a pessoa que faz, mas nunca para diante do Senhor. São aqueles que não descobriram que uma só coisa é necessária. E Maria descobriu, e Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Livrai-me, Senhor, dessa doença. O bispo também pode sofrer de martalismo. E como? Uma dona de casa, então, nem se fala. Tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que levar para a escola, tem que não sei o quê. Às vezes tem que aguentar o marido, até bêbado. Martalismo. Corre, a loucura da vida. E cada vez mais vem a inteligência artificial com todas as possibilidades, mas não resolve nossas inquietações. Cuidado com essa doença. Quem dela está livre? Certamente você já se pegou fazendo muitas coisas e agitado, ansioso. Marta, a advertência de Jesus é para nós. Saber parar diante do Senhor. Ouvir a sua palavra. Imagino um texto que eu escrevi. Maria, dos lábios do Senhor. Quanta coisa bonita Jesus tinha para falar e Marta preocupada com muito fazer. Amados irmãos e irmãs, é preciso nós aprendermos a conciliar dentro de nós a Marta e a Maria que mora dentro de cada um de nós. Fala a verdade, tem hora que a Marta está bem grande dentro de nós, né? Às vezes a Maria está toda sufocadinha ali. Como equilibrar a Marta e a Maria dentro de cada um de nós? Ou seja, há uma frase que um padre disse, que eu repito, eu acho tão bonita, e se você não entendeu nada até agora, vai entender. É preciso ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Mãos de Marta. O trabalho de Marta não era desprezível, desnecessário, mas naquele momento o importante, o necessário era escutar Jesus. Era uma oportunidade que às vezes não se repetiria. E às vezes nós perdemos oportunidades que não se repetem. Uma missa no domingo perdida, nunca mais. Uma bênção do Santíssimo perdida, nunca mais. Uma visita de Nossa Senhora que você perdeu naquele mês, nunca mais. As coisas, oportunidades que Deus nos concede são imperdíveis. Como Abraão na primeira leitura, era meio-dia, sol quente, ali 3 misteriosos homens, depois a tradição leu a Santíssima Trindade, ali Abraão teve a visita do Senhor, e ali a graça recebida, a paternidade de Isaac, a fecundidade de Sara. Amados irmãos e irmãs, não perca oportunidades divinas. Deus nos visita. Qual é a nossa atitude? Providencialmente, a mãe rainha, quando visita a casa, não é um pedaço de imagem de madeira que está entrando lá, não. É Deus que está entrando.
Claro que ali não é Deus, mas junto com a imagem, para além da imagem, quero dizer, é Deus visitando a sua casa, é Deus abençoando a sua casa, é Deus querendo iluminar a sua casa, levando saúde, levando alegria. A presença da capelinha é a expressão externa do que não se vê, Deus visitando nossas casas. Às vezes se abre a casa para a internet, para a televisão, para um monte de besteira, mas não se abre a casa para as coisas divinas. Tem-se tempo para tudo, menos para Deus. Cuidado, repito. Disse que é preciso, como Abraão, como Maria, aprender a acolher o Senhor. E quem a Deus acolhe, graças sobre graças recebe. Por isso é preciso sermos contemplativos na ação e ativos na contemplação. Gosto muito dessa frase. Eu preciso ser contemplativo na ação. Não basta fazer, mas como faço? Não adianta eu querer rezar 10 missas no domingo, mas por rezar. Não adianta rezar o terço por rezar. Você tem que rezar o terço, sentindo o gosto das palavras. Não adianta cantar por cantar na igreja. Tem que ser expressão de amor. Por isso, contemplativo na ação. A Dona Maria que faz o arroz e o feijão vai fazer bem melhor se for fruto de uma vida de oração. A senhora é profissional. As mãos que operam ali têm que ser precedidas da oração. Uma professora vai dar aula, não vai lá, eu vou ter que dar uma aula, vou lá e dou uma aula qualquer e volto para casa. Está errado. A oração precede a aula. O advogado vai ter uma causa, um profissional, um liberal, vai para o seu trabalho, não vá sem a precedência da oração. O pedreiro também, o sapateiro também, que já nem tem mais, né? O pedreiro, não importa, quem limpa as ruas de uma cidade, quem trabalha no SAI, quem trabalha no CEMIG, não importa. Aquela profissão, não interessa qual profissão, todas são essenciais para a nossa vida. Então, não viver o seu trabalho como castigo, mas como graça. Que a oração preceda a nossa ação. Contemplativos na ação. E ativos na contemplação também. Não adianta ficar o dia inteiro rezando que o arroz e feijão não vai sair. Não adianta ficar. Não, eu vou ficar rezando o dia inteiro. Mas precisa trabalhar. Eu vou ficar rezando para ver se minha vida melhora. E fico o dia inteiro rezando, mas não vou estudar, não vou ler, não vou trabalhar, não vou fazer uma reunião. Claro, ficar o dia inteiro rezando também não vai adiantar, né, irmã? A senhora reza bastante, né? Mas tem que trabalhar. Rezar, por isso o Santo São Bento, oração e trabalho. Ora et labore, né? Oração e trabalho, trabalho e oração. Podemos rezar muito, mas temos que trabalhar. Certamente Maria era muito dedicada nas coisas da casa. Mas naquela hora ela tinha que ouvir Jesus. Você vai reclamar menos da vida se rezar um pouco mais. Forte, né? Você vai reclamar menos do que você tem que fazer se você rezar um pouquinho mais. Eu rezo missa, vou para as paróquias 2, 3 horas, eu vou com alegria, porque eu vou precedido da oração. Eu não vou por obrigação, eu vou como fruto da oração. Tem gente que faz as coisas porque não tem jeito. Não, tem que ser fruto da oração. Tudo, eu coloquei todas as atividades de nossa vida, tem que ser fruto da oração. Vai ser coroinha, vai servir o altar, tem que ser fruto da oração, senão é enfeite de altar, e um enfeite muito feio. Agora, quando é fruto da oração, faz bem. Quando a oração precede, fazemos bem todas as coisas. Um motorista, da mesma forma, não sai dirigindo por aí de qualquer jeito. Reza, pede a proteção divina, seja prudente, sempre conectado, sintonizado com Deus.
contemplativos da ação, ativos da contemplação. E a segunda leitura, também muito importante, e aqui eu vou finalizando. Paulo escrevendo aos Colossenses, uma das cartas mais bonitas e um dos versículos mais bonitos e um dos que eu mais gosto. Colossenses 1, 24. Alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com seu corpo, isto é, a igreja. Completo minha carne o que falta a paixão de Cristo por amor à igreja. Paulo só suportou sofrimentos, provações na missão porque ele vivia da oração. Viver da oração. Isso é muito importante. A oração nos faz fortes. O sofrimento vem, mas se você tiver numa vida de oração, você encara o sofrimento melhor. Não vai deixar de existir sofrimento. Só que você vai enfrentá-lo com maior disponibilidade, com maior maturidade, com maior serenidade. Sem oração, somos arrasados, derrotados, vencidos. Ninguém fica de pé sem oração. É isso que Paulo está falando. Para a gente ficar de pé e aguentar a cruz, tem que ter oração. E tendo oração já é difícil. Imagina uma pessoa querendo viver sem oração. Loucura. Não queira viver um segundo a mais sem a oração. E eu vou terminar com esta frase de Santo Agostinho. Pequenininha, mas gigante. Santo Agostinho, nas Confissões, viveu esse dilema, essa procura de Deus. Quantas vezes Deus passou na vida de Agostinho e ele não percebeu. E ele escreveu as Confissões, belo livro. E é uma frase pequenina. Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. Você pediu para eu repetir, né? É alguém que está pedindo para eu repetir. Fizeste-nos para ti, fizeste-nos para ti. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Amado irmão, amada irmã, quer ter saúde? Quer estar de bem com a vida? Não esqueça da oração. Faça isso. Seja feliz. Maria, Nossa Senhora, guardava, meditava tudo em seu coração. Maria soube se colocar aos pés de Deus, porque quem se coloca aos pés de Deus se abre ao Espírito e não decepciona o seu filho. Amém. Que Nossa Senhora também nos ensine a nos assentarmos aos pés do seu Filho. Fazei tudo o que Ele vos disser. E Nossa Senhora nos diria: senta mais aos pés do meu filho, tudo vai dar certo. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele pode nos dar a verdadeira alegria. Viva Nossa Senhora!